No último vídeo eu mostrei como fazer uma raspagem, um scraping de dados de informações de perfis do Instagram. A automação foi essa, o vídeo está aqui. Caso você não tenha visto, assista. Eu vou deixar aqui o link para você assistir, para entender primeiro como que funciona a parte de raspagem de dados de perfis. E nessa aula aqui a gente vai ver agora como extrair informações de Reels do Instagram. A gente vai puxar os vídeos, vai analisar cada um deles e trabalhar com esses dados. Se você ficar até o final desse vídeo, eu te prometo que ao final você vai aprender a usar a API do Gemini para fazer transcrições e entender vídeos, fazer scraping, raspagem de dados de Reels do Instagram utilizando a Apify, salvar todas essas informações num banco de dados como o Airtable e tudo isso num passo a passo completo utilizando o N8N. E só resgatando um pouco do que foi o outro vídeo, só para ter uma base. Então, basicamente, a gente tinha uma automação que ela recebia mensagem do Instagram no direct, né, via o CRM Data Crazy. Aí lá dentro a gente tinha uma automação que eu mostrei no vídeo, tá, o passo a passo completo, que para cada mensagem que chega lá do Instagram, né, então ele faz todo esse processo aqui. Esse processo starta a automação no N8N, que é essa aqui que eu já mostrei, e ela extrai várias informações como o texto da bio, quantidade de seguidores, quantas pessoas esse perfil segue, a categoria do perfil, se é business, se é verificado, se é privado, os links. E além disso, eu mostrei o que daria para fazer também. Por exemplo, analisar foto do perfil, analisar últimos posts, últimos stories, últimos reels, analisar cada link da bio. E nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar com esse item aqui. E o que a gente pode fazer com essa análise, com esse entendimento de Reels? Por exemplo, a gente pode transcrever os vídeos, mas talvez isso aqui para você seja muito simples. Você já faz isso com Whisper, Assembly AI ou alguma outra LLM. Mas o Gemini, ele é bem mais completo que isso. Além de transcrever, ele também pode entender o vídeo. Então imagina que você tem um Reel que não tem voz, não tem fala, é só elementos visuais. O Gemini, ele pode analisar todo esse vídeo e te explicar o que tem no vídeo, o que passa no vídeo. Então, com isso, você pode extrair insights do vídeo, seja vídeos seus, ou de concorrentes, ou de outros perfis do seu nicho. Como eu já falei, analisar a concorrência, entender por que os vídeos de outros nichos, outros perfis viralizaram, por que deram certo, por que explodiram, entender, né? E também aí para modelar outros conteúdos, né? E até mesmo entender os seus próprios vídeos, por que eles deram certo, por que deram errado e assim por diante. Então vamos lá, essa aqui é a automação, tá? Primeiro aqui, né, para exemplificar, aqui na parte de o gatilho, eu deixei aqui manual, né, porque ele pode ser qualquer coisa, pode ser um webhook, né, que você starta, pode ser alguma chamada de um outro fluxo, por exemplo, você, né, poderia finalizar aqui aquele fluxo, né, que eu já mostrei na outra aula, que faz ali uma análise de perfil, e aqui no final você poderia, né, chamar esse outro fluxo aqui, tá? Então dá para fazer de várias maneiras, tá? Mas o foco aqui é o mecanismo aí de extração de Reels e análise deles, tá? Então vamos lá. Começando, nós temos aqui só um nodezinho set, né, que eu passo aqui qual que vai ser o Reel que a gente vai analisar. Isso aqui você pode fazer até mesmo uma extração do perfil e pedir, né, para extrair os últimos Reels de um perfil. Ele vai trazer vários e aí para cada um deles você chama esse processo aqui, tá? Aqui eu deixei mesmo aqui fixo, né, só para demonstrar. E para a gente testar, eu vou pegar aqui um Reel meu mesmo, tá? Aproveitando, né, se você ainda não me segue aqui, ó, SCH Eduardo, tá? Posto lá conteúdo frequentemente sobre automação e IA, tá? Então vou pegar aqui o link desse meu Reel, vou colar aqui, tá? Aqui abaixo, ó, para facilitar, eu coloquei um campo, né, com a chave do Gemini, tá? Que a gente pega lá no API Studio.
aqui no AI Studio. Aqui, ó. É só entrar aqui, né, no AI Studio, ai.studio, pronto, ele já entra aqui, que é do Google, né? A gente vem aqui, ó, pegar a chave de API, entrou aqui e você, né, pode criar aqui uma chave nova, tá? Ou já pega uma já que já tem aqui, ok? Beleza? Aí você volta para cá e tá aqui com a sua chave. Beleza. Agora aqui a gente desce, né? E aqui, ó, eu tenho um switch. Para que eu uso ele? Porque, olha só, essa automação aqui, ela pode funcionar para Reel, para posts de carrossel e também para posts de imagem única, tá? Só que hoje, né, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai focar só no Reel aqui, tá? Tanto é que aqui eu deixei em branco, tá? E aí, coloquei aqui como será que pode ser um próximo vídeo. Se você quiser ver esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu já coloco aqui na pauta, beleza? Então vamos lá. Então como que a gente checa, né, se ele, qual que é o tipo? Então aqui, ó, eu vou executar aqui esse nodezinho aqui, né, para ele trazer os dados. E aqui, ó, o próximo passo é uma chamada de endpoint aqui da Apify, né, que eu já mostrei no outro vídeo, né? Então, se você não viu, recomendo que assista. E a gente vai usar esse Hector aqui, ó, Instagram Scraper, tá? Então, aqui, ó, você pega esse nomezinho aqui, certo? Mas aqui na automação ele já vai estar ali pronto, tá? Então, aqui, ó, para cada chamada dele, ele gasta isso aqui, 0,0023 de dólar, certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, esse é o endpoint dele, ó. Aqui tá aquele nome, né, que eu mostrei lá, que é o Hector. E aqui eu uso esse endpoint, né? Ele já espera que os dados retornem. Então não tem que ficar fazendo aquele processo de wait, né, de ficar esperando para depois ver o status, para depois puxar os dados. Então aqui ele já traz tudo já, né, nessa mesma chamada aqui. Então a gente, né, então chama esse cara ali, método post. Aqui é uma credencial padrão de header. Então a gente, né, tem que pegar a chave da Apify, que a gente consegue aqui, settings, API, e aqui, tá? Aí você cria a sua chave e copia para lá. Aqui para baixo nós temos aqui o corpo, onde a gente, deixa eu expandir aqui, ó. Então aqui, né, um JSON bem simples, algumas informações. Aqui, ó, por exemplo, a gente passa o link do Reel, né, que é esse que veio aqui lá do set ou do lugar que você vai chamar, né. Então ele passa aqui, beleza, vamos voltar, e eu vou executar esse cara aqui para a gente ver o que ele retorna. Ó, ele já trouxe aqui várias informações, ó. Aqui, por exemplo, ó, vamos lá, tem o ID do Reel, tem o tipo aqui, ó, o type, né, que é dizendo que é um vídeo, né? Aqui o shortcode, aqui a legenda, ó, legal também, tem essa informação, tá? Hashtags, olha só, ele salva todas as hashtags aqui. Então aqui o link, né? Olha só, número de comentários, o primeiro comentário, os últimos comentários, que mais? Timestamp, aqui últimos comentários, quem que é o dono, ó, número de likes, informações aqui, ó, a thumb, né, isso aqui é bem legal também, eu já mostro depois porque isso aqui é útil. Ó, aqui o link do vídeo, então a gente pode até pegar isso aqui e salvar, por exemplo, no Google Drive, para não perder, tá? Aqui o conteúdo alt da imagem, o número de likes, o número de reproduções do vídeo, tá? Aqui o nome do perfil, né? Aqui o código do perfil e uma porção de coisas aqui, tá? Então tudo isso a gente consegue quando a gente faz essa operação. Então beleza, a gente vem para cá e agora no check type a gente olha, né, se o campo que type, né, se ele é igual a vídeo, aí a gente retorna como Reel.
Se ele for igual a sidecar, ele é um carrossel. E se ele for aqui, né, image, né, ele é imagem. Então, beleza. Então, aqui, né, para cada rota, né, a gente fez aqui um caminho, né? Mas como eu falei, a gente vai trabalhar hoje só com o Real. Então, beleza. Aqui tem mais um Node set, onde eu salvo as informações que eu quero, né, as mais importantes. Então, deixa eu executar esse cara aqui para a gente ver os dados. Então, aqui, ó, ele já salvei o ID, salvei o type, o shortcode, caption. Aqui na parte de hashtags, olha só, perceba que eles estão separados por vírgula e não mais um array, né? Um vetor. Então, como que eu fiz isso? Eu só usei esse cara aqui, ó, botei um ponto join, né, e troquei aqui o por vírgula. Então, isso aqui, ó, ele transforma isso aqui, né, um array com vários itens num texto só para a gente, né, ter isso aqui mais fácil para salvar dentro de um único campo. Beleza? Então aqui, continuando, número de comentários, a capa, né? A capa, o vídeo, likes, tá? E as informações que eu já mostrei antes. Então, vamos lá, continuando. Aqui eu já dei o play. Agora aqui, ó, eu executo esse node HTTP mesmo, né? Com get e passo aqui o link do vídeo só para ele baixar esse vídeo. Ele vai fazer aqui o download. Pronto, ó, transformou aqui, baixou, né? Então nós temos o binário. Agora nós temos que converter para a base 64, né? Usando esse nodezinho aqui com essas informações, né? O data que está aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos converter, vou dar o play. Converteu. Ó, agora aqui nós temos o base 64. E agora que vem a mágica, né, de usar o Gemini para fazer a análise do vídeo. Aqui eu coloquei 3 opções só para mostrar o que dá para fazer, tá? E dá para fazer muito mais coisa. Mas, por exemplo, digamos que na opção A aqui, você queira, né, apenas resumir o conteúdo do vídeo, né? Então, como que a gente faz? A gente tem aqui o nodezinho HTTP, aqui, método post, esse endpoint aqui, né, do Gemini. Aqui eu estou usando o 2.5 Flash, tá? Aqui, esse é o endpoint. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Esse aqui é o cara completo. Autenticação, né, é aquela chave que está lá no começo, que eu já mostrei. E aqui no body, ó, né, JSON body, eu vou expandir isso aqui para a gente ver melhor. Então aqui, ó, nós temos o seguinte. Nós temos aqui, né, o contents. E aqui nós temos, olha só, chamar de dois blocos, tá? Primeiro aqui é de usuário. Aqui a gente passa os dados da imagem, tá? Ó, então aqui, ó, tem os dados da imagem. Aqui é o base 64 que a gente converteu ali, aqui do lado, né? Aqui o tipo vídeo MP4, tá? E nessa segunda parte aqui, também user, é somente, né, um texto que a gente aqui vai realmente falar o que a gente quer que o Gemini faça. Então aqui eu só falei simplesmente do que se trata o conteúdo do vídeo. Simplesmente isso. Tá? Então aqui agora eu vou rodar esse cara. Tá? Para a gente ver o que ele vai fazer. Ó, já trouxe. Aqui, ó, olha só que legal. O vídeo trata de como automatizar o enriquecimento de leads no CRM Data Crazy, com informações do perfil do Instagram, utilizando ferramentas como N8N e Make. O processo envolve receber leads via Instagram no CRM, que então envia automaticamente os dados para o N8N ou Make, que por sua vez busca informações adicionais no perfil do Instagram do lead, como bio, seguidores, categoria, etc., e as retorna para a base do CRM. Pronto, um resumo, né, que sintetiza o que tem no vídeo. Esse é um exemplo. Agora aqui eu fiz um outro teste, né, que é mais uma análise.
também um prompt bem simples, tá? Então isso aqui você pode colocar o que você quiser, né, de acordo com o seu negócio. Então aqui o que que eu mudei? Simplesmente isso aqui, ó. Analise o conteúdo do vídeo em detalhes e gere insights. Então vamos ver o que que ele vai fazer aqui agora. Ó, processando. Aqui ele já demorou um pouco mais, né? Ele está pensando um pouco mais. Ó, e finalizou. E abrindo aqui, ó, aqui já foi maior. Olha só, ficou bem grande, né? Então aqui, ó. Olha só o tamanho da descrição que ele fez, ó, da análise. Aqui ele fez em inglês, né? Também, se eu tivesse pedido, né, em português, ele teria feito. Mas aqui, ó, tá aqui, ó, uma análise bem completa, tá? E por último, eu pedi só para ele transcrever. Aqui, basicamente, só transcrever. E eu fiz aqui, né? Transcreva o conteúdo do vídeo com timestamp, né? Para saber ali o momento de cada parte do vídeo. Então eu vou dar o play aqui nele, só para a gente ver. E pronto, já transcreveu. Aqui, ó. Ó, aqui está uma transcrição detalhada do vídeo com carimbos de data. Ele botou aqui, ó, minutagem. E se você pudesse ter um processo automatizado, e aqui ele vai fazendo até finalizar, tá? Então, completo. E aqui por último, né, eu salvo no Airtable, que é um banco de dados que eu gosto, né, que acho muito prático, muito fácil de usar. É bom de usar, né, porque olha só, mostrando aqui para vocês. Aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui um mini banco de dados, né, aqui, ó, que eu salvo algumas informações. Então aqui, ó, ele salva a capa, ó, fica fácil de olhar, né, do que se trata. Aqui eu salvo aquele resumo, aqui eu salvo a análise, aqui eu salvo a transcrição, aqui eu armazeno tudo que está na legenda, ó. Hashtags ele já separa aqui para mim, o tipo, né, no caso vai ser um Reel, a data, o nome, perfil, comentários, curtidas e reproduções. Eu vou rodar agora aqui desde o início para a gente ver, né, como que ele vai fazer. Ó. Então deixa eu marcar esse cara aqui para ele não processar de novo, porque não precisa. Ele já está com os dados ali. Eu vou aqui só dar um executar fluxo, tá? Ó, já está fazendo tudo, já está aqui. E ele vai criar lá para a gente um registro novo, né, com todos os detalhes que eu preciso ali de um Reel. E aí você pode usar isso de várias maneiras depois. Tá analisando agora e por último vai transcrever. E vai chegar aqui no Airtable. Tá? E aqui poderia ser uma planilha, poderia ser o seu CRM, poderia ser um Notion, poderia ser um ClickUp, um banco de dados. Ó. Salvou aqui. Ó. Acabou de puxar, já salvou com a capa, tudo em detalhes. Aqui a gente pode ter, né, um modo de visualização de galeria, ó, por exemplo. Ó. Aí fica mais fácil de olhar, né, quando tem imagem. Aí tem as capas, né, então ele vai salvando aqui um a um do lado do outro, né. Então isso aqui, quando tiver muita coisa, você vai conseguir aí ter acesso muito mais fácil, né? E uma outra coisa bem legal que dá para fazer, por exemplo, aqui aqui no final, né, você pode ter, por exemplo, uma chamada, né, para um banco de dados vetorial. Você pode fazer aí um reg dessas informações aqui, né, de tudo que está no seu Reel ou no Reel de outras pessoas, né, e aí você pode fazer uma busca vetorial muito mais rápida. Por exemplo, você pode fazer assim, ó, me retorne todos os conteúdos sobre tal assunto, me retorne todos os Reels que eu falei sobre tal tema, me retorne todos os Reels, né, que eu salvei de vários nichos sobre tal assunto. Então, né, aí a busca você pode usar aí via agente de IA, você pode usar isso aqui com MCP, né? Então pode ficar aí, pode
né? Pode ter uma base de consulta de conteúdos muito rápida. E assim a gente já consegue fazer aí, né, uma análise de perfil e de Reels, né? E aí depois de carrossel e de imagem. E se gostou do vídeo, curta para ajudar o canal, se inscreva e ative o lembrete para não perder os próximos. E é isso, até o próximo vídeo.